Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje um novo livro da Bíblia Sagrada. Será no livro de Tiago, capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores, do canal de vídeo do YouTube da Semeadores. A nossa igreja fica localizada na QNA 30, lote 7, loja 1, na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga Norte, Brasília, Distrito Federal. Faça-nos uma visita e aproveite também agora e inscreva-se aí em nosso canal. Já clica no sininho à sua esquerda, porque nós temos um vídeo novo todos os dias da Palavra de Deus. E também já dê o seu like aí, ajudando o nosso canal. Tiago é um livro que tem o propósito de ensinar a sabedoria de Deus para perseverar em meio às dificuldades até o retorno de Cristo. Então, se você quiser ser sábio, aqui está um livro de sabedoria. Nós encontraremos algumas verdades fundamentais nesse livro em que os cristãos devem receber a sabedoria de Deus para permanecerem fiéis em meio aos sofrimentos e conflitos e tentações, né? O fato de ouvir a palavra de Deus deve levar a praticar a palavra de Deus. A fé salvadora revela-se na boa obra de cuidar das pessoas necessitadas. A sabedoria divina ensina os cristãos a amarem-se e a servirem-se mutuamente. A harmonia na comunidade cristã é de grande importância. O autor dessa epístola foi Tiago, irmão de Jesus. O Novo Testamento lista Tiago como um dos filhos de Maria, mãe de Jesus. Tiago, juntamente com seus irmãos, era cético a respeito de Jesus durante o ministério terreno dele, mas ele se converteu por testemunho pessoal da ressurreição de Cristo. Tiago foi um líder da igreja de Jerusalém e presidiu o concílio de Jerusalém. Ele foi identificado em Colossenses 1,19 como o irmão do Senhor e era considerado um dos pilares da igreja juntamente com Cefas, que é Pedro, e com João também. Flávio Joséfo relatou que Tiago foi torturado em 62 depois de Cristo. Eusébio escreveu que ele foi surrado até a morte com uma clava após ter sido lançado do parapleito do templo. E Egésipo também declarou que ele foi lançado do pico do templo. Tiago foi escrito entre 44 depois de Cristo e 62 depois de Cristo, ano da morte de Tiago. O propósito e características. Tiago escreveu para os cristãos que haviam sofrido perseguições. Ele os encorajou a buscarem a sabedoria, fortalecerem-se na fé e mostrarem essa fé por meio da obediência a Deus, especialmente no relacionamento com as outras pessoas. O livro de Tiago tem sido considerado variavelmente uma epístola, como se fosse um sermão, para ser lido em alta voz nas igrejas. Uma forma de literatura de sabedoria, um diatibre expressando as ideias de uma pessoa como uma conversa interior, e uma parênese, um texto que junta admoestações e exortações de natureza ética. Ele estimulou seus leitores a orar pedindo a sabedoria e para atentarem para seus sinais distintos na própria vida. A sabedoria de Deus resulta numa vida de acordo com a palavra de Deus e é caracterizada pelo serviço humilde a Deus e também aos outros. Nós dividimos Tiago em 4 grandes partes e começaremos a ver a primeira a partir do capítulo 1, Tiago, que tem 27 versículos. Você é praticante ou mero ouvinte da palavra de Deus? Tiago foi escrito dessa maneira para ensinar essa sabedoria de Deus, para podermos perseverar em meio às dificuldades até o retorno de Cristo. Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo, meio-irmão de Judas, o autor do livro de Judas da Bíblia, e não Judas Iscariotes, que traiu o Senhor, que escreveu essa epístola, como ele mesmo diz, as 12 tribos da dispersão. Quem era Tiago? Certamente uma das autoridades, juntamente com Pedro e também com João e demais apóstolos. Tiago era altamente qualificado para escrever uma carta de conselhos à congregação cristã. Era grandemente respeitado como superintendente da congregação de Jerusalém. Paulo fala de Tiago, o irmão do Senhor, como uma das colunas na congregação, junto com Cefas e também com João. Que Tiago se destacava, vê-se de fato
que Pedro, ao ser solto da prisão, imediatamente mandou avisar a Tiago e a seus irmãos. E não foi Tiago quem agiu como porta-voz dos apóstolos e anciãos quando Paulo e Barnabé viajaram a Jerusalém para pedir uma decisão a respeito da circuncisão? A propósito, tanto essa decisão como a carta de Tiago começam com uma saudação similar, cumprimentos, outra indicação de que tiveram um escritor comum. O Senhor lhe apareceu, 1 Coríntios 15, 7, e isto o ajudou a solidificar sua crença no Senhor como Deus ressurreto. Que engraçado. Tiago conviveu, é muito engraçado isso, né? Ele conviveu e certamente brincou com seu irmão. Mesmo assim, precisou de um reforço para crer. Passou a vida toda com ele. Vejamos então esse capítulo. Nós vamos começar agora a saudação, versos 1, no capítulo 1. Tiago saudou seus leitores cristãos como os descendentes espirituais de Israel do Antigo Testamento. Tiago primeiro identificou-se, depois identificou seus leitores. Tiago declarou ser um servo cativo, ou escravo de Deus e de Cristo Jesus. Um servo é alguém comprado que pertence a um dono ou a um senhor. Isso indica não somente a humildade dele, mas também um profundo testemunho da sua fé em seu meio-irmão terreno como seu Redentor. Aqui o servo está ligado tanto a Deus como a Jesus, um apoio teológico decisivo. Ele se direcionava às 12 tribos que se encontravam na dispersão. Essa expressão pode ser entendida de duas maneiras. Em primeiro lugar, Tiago pode estar se dirigindo aos cristãos judeus que estavam espalhados entre as nações, e em segundo também, Tiago pode estar se dirigindo até mesmo aos cristãos gentios. Dessa maneira, uma vez que tanto judeus como gentios haviam se reunidos num só corpo em Cristo, juntamente com os 12 apóstolos, um número simbólico que lembra as 12 tribos de Israel. A segunda parte, a sabedoria e seus efeitos nas provações. Vai do verso 2 até o capítulo 3, verso 13, 12. Tiago explicou por que a sabedoria divina era necessária e como ela se mostraria nas provações que viriam aos seus leitores. Os cristãos devem pedir a Deus por sabedoria, o que ele concede livremente a todos aqueles que não hesitam. A sabedoria ensinará tanto ao rico quanto também ao pobre como viver em harmonia com os outros e com Deus. Simplesmente ouvir e conhecer a palavra não é suficiente, temos também de obedecer a ela. Os cristãos devem resistir à tentação de proteger os ricos em detrimento dos pobres. Declarar a fé não é suficiente, ela deve ser expressa em boas obras, especialmente com respeito aos pobres. Os cristãos, especialmente os mestres, devem controlar a própria língua, a qual tem grande poder para criar conflitos e dificuldades na igreja. Veremos do verso 2 do capítulo 1 ao verso 12 do capítulo 13 a sabedoria e seus efeitos nas provações. Tiago passou imediatamente para a sua preocupação central, a sabedoria divina em meio às provações e aos sofrimentos. Ele focalizou em 5 tópicos que formarão a nossa divisão proposta. Vejamos o primeiro foco, pedindo a Deus por sabedoria. Vai do verso 2 do capítulo 1 até o verso 18 deste mesmo capítulo. Tiago encorajou os seus leitores a verem as suas provações como um modo de amadurecer-se em Cristo Jesus, mas também os advertiu a não atribuírem as tentações que vinham a eles a Deus. Então uma coisa é uma tentação, outra coisa é uma prova. A prova não vem para abater o cristão e para derrotá-lo, mas para ajudá-lo na sua caminhada. Eu sei que a prova não é fácil, ninguém gosta de prova, mas a prova é necessária para que nosso caráter seja aperfeiçoado em Cristo. Já a tentação, não, a tentação já não é de Deus, ela não procede de Deus e procede das nossas próprias naturezas e vem de Satanás, que nos quer livre do caminho da fé. Tiago dirigiu-se aos destinatários em termos filiais, como pertencentes à família de Deus, à igreja visível. O que se segue requer cuidados, reflexão de uma perspectiva teológica. Trata-se de um chamado a considerar o sofrimento de um ponto de vista na confiança, na sabedoria, na soberania e na bondade, no amor de Deus. Os cristãos não devem sentir uma alegria mórbida em seus sofrimentos. Isso é ridículo, ninguém gosta, como eu disse, de provas.
mas deve alegrar-se no meio delas por causa dos resultados positivos que o sofrimento traz. Ninguém gosta de provações, de privações, sofrimentos, mas o fato de estarmos passando por elas tem um significado. Tiago tinha em mente uma categoria ampla e geral das provações. Mais adiante, a partir dos princípios estabelecidos aqui, ele elaboraria uma discussão a respeito da questão mais específica dos conflitos entre os crentes, especialmente entre os ricos e também entre os pobres. Que as provações deveriam ser motivo de alegria está baseado no conhecimento que elas foram designadas por Deus, tendo em vista um propósito. Aí nós vemos inteligência em Deus, nós vemos, Ele não é só soberano, bom e sábio, né? Ele também tem propósito, é óbvio. Se é soberano, sábio e bom, ele vai ter propósito. Elas são prova de fé dadas com o objetivo de desenvolver a perseverança. Olha aí. Por sua vez, a perseverança vai produzir um amadurecimento do caráter cristão. Em termos bíblicos, a sabedoria é entendida como incluindo conhecimento, discernimento, prudência, perspicácia, cuidado, aprendizagem, orientação, capacidade, desenvoltura, planejamento e até mesmo força heróica. E, por que não dizer depois, consolo, ensino, que são os resultados de você ter passado pela prova. Tiago, é porque você vai ajudar seu irmão, por isso que são resultados. Você passou e aprovou, você está apto a ajudar quem está passando pela prova. Tiago tinha em mente, de modo especial, a sabedoria, com respeito à retidão e a viver em relacionamento com os outros cristãos. Deus é a fonte da sabedoria, e Ele a concede a todos os que sinceramente peçam a Ele. Essa expressão rara, homem de ânimo dobre, verso 18, foi possivelmente criada por ele mesmo, Tiago. Ela sugere um homem que tem duas almas. Ele é instável, perseguindo objetivos que são conflitantes e mutuamente excludentes. Aqui, pela primeira vez, versos 9 e 10, Tiago dá a entender que as provações que ele tinha em mente envolviam conflitos entre ricos e pobres. Ambos os grupos são exortados a orgulharem-se de suas posições. O pobre pode ser rico em tesouros espirituais e desfrutar de posição elevada no reino de Deus. O rico precisa reconhecer que suas riquezas mundanas pouco significam. Então todos nós temos o que aprender, tanto o rico quanto o pobre. Tiago, muito sábia a colocação de Tiago e esse ponto de vista. Tiago possivelmente se referia aos cristãos abastados que podiam regozijar-se no fato de terem aprendido onde estava o seu verdadeiro tesouro. Se ele estava se referindo aos incrédulos, suas palavras são irônicas. Tiago chama de bem-aventurado o homem que persevera na provação. Isso ecoa os oráculos proféticos usados pelos profetas do Antigo Testamento e por nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 5, dos versos 3 aos versos 11. Há uma importante diferença entre uma provação e uma tentação, como já dissemos. A provação, verso 12, e uma tentação, no verso 14. Muitas vezes Deus prova o seu povo para expor as suas qualidades inferiores. Confira Gênesis 22, 1, Êxodo 15, 25, 16, 4, Salmo 66, verso 10. Mas Deus nunca tenta ninguém no sentido de levá-lo a pecar. Tiago entendia que os cristãos podiam facilmente atribuir suas tentações a Deus, pois que eles sabiam que Ele é soberano sobre tudo. De fato, Jesus nos ensinou a orar, e não nos deixes cair em tentação, porque Deus permite que Satanás faça suas obras más. No entanto, Tiago insistiu que é um perverso equívoco atribuir motivos malignos, incluindo a tentação, a Deus. No verso 17, vemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, e Ele a ninguém tenta. Ele somente concede dons que estão de acordo com sua imutável bondade. Ele é o nosso Pai das luzes. Os luminares da natureza variam em magnitude e estão sujeitos a fases, eclipses e sombras. Deus é o autor da luz. Nele não há mudança de brilho ou claridade. Seu caráter é sempre imutável, não dado às oscilações, como somos nós. Por essa razão, os cristãos podem estar certos de que Deus não irá mudar de modo a tentá-los a pecar, ou determinar qualquer propósito para a vida deles que seja contrário
a eles serem como que primícias, verso 18. No entanto, cada um de nós é tentado por sua própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido, verso 14. Diz John Owen que quando estamos atraídos por algo, nós já entramos em tentação, porém ainda não caímos nela. Então isso é o que diz esse escritor lá dos anos de entre 1500 e 1600, John Owen, disse que quando estamos atraídos por algo, já entramos em tentação. Por sua decisão e desígnio, ele nos gerou pela palavra da verdade. Isso se refere à graça da regeneração pela qual somos adotados na família de Deus. Isso ele fez para que fôssemos como que primícias, como os primeiros frutos que Deus criou. As primícias não eram somente a primeira, mas também o melhor da colheita. Interessante, né? A humanidade redimida é o ápice da criação de Deus, independentemente de quanto os seus membros individuais são levados à fé, bem como o início da redenção de toda a criação. Jesus foi apresentado como um molho, né, das primícias, ali no domingo da ressurreição. Um molho era apresentado ao sumo sacerdote, e quando aquele molho da primeira colheita era aprovado, toda a colheita estava apta, o que significa que se Jesus ressuscitou, todos nós vamos ressuscitar. Então o principal não era só um feixe da colheita, mas era o feixe mais vistoso, mais bonito, mais perfeito. Vamos ver então a seção B, ouvir e fazer, dos versos 19 ao 27. Tendo estabelecido a importância de obter a sabedoria divina nas provações da vida cristã, Tiago chamou a atenção para o fato de que a ira humana não completa a sabedoria do plano de Deus. Ele ainda continua na temática e vai até o fim da sabedoria. Essa verdade não deve ser somente ouvida, mas também totalmente obedecida. Por isso que deveríamos ser prontos para ouvir e tardios para falar e para se irar. A paciência e o respeito na maneira de falar aumentam a paz e a harmonia e promovem um modo de viver justo na comunidade. A ira, verso 20, não produz a justiça de Deus, antes revela a nossa imaturidade e também a nossa falta de fé. Em função disso, portanto, deveríamos nos livrar de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitar humildemente a palavra implantada em nós, a qual é poderosa para nos salvar. A lei de Deus está escrita nos corações dos cristãos. Ouvir a palavra com autenticidade deve levar à ação piedosa. Não é suficiente saber que um cristão deve ser tardio para se irar. Ele deve ser realmente tardio para se irar, ou seja, praticante e não mero ouvinte apenas. Aqueles que somente ouvem a palavra, mas não a praticam, estão se enganando a si mesmos e se tornam semelhantes àqueles que olham a sua face no espelho. Os espelhos do mundo antigo eram feitos de metal polido e não de vidro. A Escritura é um espelho da necessidade da alma de graça que revela o verdadeiro caráter. Aqui, no entanto, Tiago advertiu contra ter pecados expostos, mas se esquecer de colocar em prática os ensinos da Escritura. Tiago provavelmente usou essa expressão, lei perfeita, como um sinônimo da Escritura Sagrada, com ênfase particular na lei. Em Cristo, a lei de Deus nos liberta da tirania das tradições e da futilidade por não ter uma orientação equivocada na vida. Tiago, no verso 26, antecipou um tema do qual ele trataria de modo mais extenso no capítulo 3. Aquele que se considera de Deus deve ter a capacidade de refrear a sua própria língua. Caso contrário, de nada vale essa sua religião. E a religião que tem valor é aquela pura e sem mácula. Verso 27. Tiago enfatizou que a preocupação pela situação difícil das viúvas e dos órfãos é a verdadeira dimensão de um tipo de obediência que é agradável a Deus. Viver de acordo com a sabedoria e a palavra de Deus consiste em servir aos outros e não ser cheio de orgulho. A atenção às viúvas e aos órfãos reflete a preocupação do próprio Deus. Essa responsabilidade foi dada a Israel no Antigo Testamento. Tiago, capítulo 1, verso 1. Tiago,
servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. As 12 tribos e agora a nós também, porque as 12 tribos ali já todos morreram. Verso 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que é simplesmente ouvinte da palavra e não praticante, enganando-se a si mesmo, como aquele que se contempla no espelho e logo se esquece da sua aparência? Ambos temos praticado a palavra de Deus ou nós apenas temos contemplado ela? Amanhã estaremos aqui e queremos responder essa pergunta. Deus favorece aos pobres? Amanhã você vai ver, confira aí, capítulo 2 de Tiago, 26 versículos. Hoje nós fizemos um mergulho aqui na sabedoria. São palavras e ensinamentos muito profundos, vale a pena reflexão, estudo. E você pode se aperfeiçoar, vem da parte escrita. Jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual, semeadores.com.br, nossa rádio, radio.osemeadores.com. Aproveita aí, inscreva-se no nosso canal, já clica aí no sininho à sua esquerda, já dê seu like, nos ajude, compartilhe, divulgue, vamos espalhar a fé e vamos avançando nessa caminhada, sabendo que Deus nos prova para nos aprovar. Ele não nos tenta, nunca vai nos tentar. E nem é prazer de Deus a nossa destruição. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim o permitir. Como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus te abençoe, queridos.